Geena é comparado com um lago de fogo. Então a gente vê que isso aqui é uma comparação, mas ele não se encontra sobre a terra. A Bíblia não especifica o local real aonde está esse Geena, o inferno. Não tem um lugar revelado na Bíblia sobre a terra. Então tem pessoas que às vezes, eu vejo que quando as pessoas estão passando por um momento de angústia, de tribulação, quando está uma grande crise no mundo, sempre tem alguém falando a seguinte frase: o inferno já é aqui entre nós. Mas isso é uma frase. É lógico que esse inferno ensinado por Jesus vai muito além dos sofrimentos que nós temos nos dias que vivemos, nos dias atuais, porque aflição todos passam, de época em época existe problema, existe angústia e existe aflição. As aflições não são de hoje, o nosso tempo. Nós estamos vivendo um tempo diferente do tempo passado, mas o tempo da igreja primitiva havia tanto sofrimento como há sofrimento nos dias que nós estamos também vivendo. Então, o que seria literalmente essa fumaça que sai desse abismo e escurece o sol e o ar? O profeta Joel, ele mostra que quando sai literalmente aquele chame de gafanhoto, o sol ele é tampado pelo número de gafanhotos. É lógico que aqui está dizendo que da fumaça sai espécies de gafanhotos, mas o gafanhoto aqui, eu quero que você entenda que é uma simbologia. João ele deixa um símbolo muito conhecido na agricultura do profeta Joel para identificar algo que irá acontecer no tempo do fim. É grande a tentação de encarar a própria nuvem de fumaça como sendo uma nuvem de gafanhotos literais, como aqueles que atacavam durante o período de 5 meses lá na Palestina, que escurecia literalmente o sol. Só que esses gafanhotos, diferentes daqueles da Palestina, os gafanhotos da Palestina atacavam as ervas, atacavam as plantações, atacavam a colheita. Mas esses gafanhotos aqui, eles não são autorizados a danificar nem as ervas, nem as verduras, nem as árvores, nada a respeito daquilo que é da natureza verde da terra. Esses gafanhotos, eles são exortados pelo Criador a atacar e a afligir os homens que não têm na sua testa o sinal de Deus. Então, diz o texto no Antigo Testamento que gafanhoto é um símbolo da ira de Deus. Deus estará lançando a sua ira sobre a terra. Lembra? No Êxodo capítulo 10, versículo 13, Deus lança uma praga dos gafanhotos sobre o Egito. E o Egito sofre. Então, no nosso caso,
eles não são gafanhotos literais. Mas na minha opinião, na opinião daquilo que está escrito, eu identifico esses gafanhotos como seres ou criaturas que são o símbolo daqueles demônios que serão libertados pelo anjo que recebeu a chave do abismo para afligir a vida dos homens no tempo do fim. Então, o que esses gafanhotos fazem? Vamos ler? Versículo de número 3. E da fumaça viera o gafanhoto sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Versículo 4, e foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhe permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentasse. E o tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Então veja só, daquela fumaça sai uma nuvem de gafanhotos. Eu já falei que esses gafanhotos são simbólicos, eles simbolizam a espiritualidade